Olá pessoal, como vai esse sorriso? Estamos aqui no Sorriso Cast, comunhão com CVdentos Cast, para falar de 2 temas. Antes, vamos fazer assim? Vamos fazer um brinde? O que vocês acham? Para quebrar um gelo aqui, ó. Tchim-tchim. Saúde. Então, com essas meninas lindas, Mariana Maia, Stephanie Garofalo, a gente vai trazer a dentística e a periodontia para unir junto com a potência dos nossos ultrassom. Bem-vindas. Obrigada pelo convite. Imagina. Bom, vamos lá. Eu tava até falando um pouquinho com a Esté antes sobre a prevenção. Eu quero começar porque parece tão básico. São limpezas, profilaxias ou até limpezas prêmios ou nomes assim, né? Que a gente pode falar pro paciente. Eu queria entender um pouco. Raspagem subgengival, raspagem supragengival. A potência ultrassônica serve para ambos. É o modelo de ultrassom para eu fazer uma força na mão é o mesmo, porque a gente está falando aqui diretamente do clinical, que é um material que elas têm. É a mesma coisa que eu pegar um ultrassom convencional e fazer com a mão, ou a gente precisa ter outro tipo de linha de experiência com CVdentos? Tá. O que vocês acham? Vamos lá. Eu acho que assim, quanto melhor é a tecnologia que a gente tem no nosso equipamento, mais fácil fica o nosso trabalho. Porque não é uma questão de mais força, é uma questão da eficiência da vibração junto com a eficiência da ponta. Então, na verdade, quando a gente vai trabalhando com material melhor, com ultrassom, com uma vibração mais controlada, melhor, é muito mais uma questão da gente aprender justamente que não precisa de tanta força, não precisa, de uma coisa mais forçada. Tem que ser realmente a posição, controlar os parâmetros que você vai regular de água e de vibração, até porque a ideia disso é limpar com eficiência, mas também sem abrir mão do conforto do paciente. Exatamente. Sem raspar, talvez, né? Porque eu me formei em 2004. Então eu pegava a minha cureta, virava a minha pedrinha, colocava água na minha pedrinha, tem um nome, não me mate por falar pedrinha. E aí eu fazia o meu movimento, que era 45... De afiação de curetas, certo? Um clássico. E tem casos que... me responde isso. Tem casos assim, Fê, sim, tem casos que isso é necessário? Sim, bom, não, um exatamente, que não existe mais raspagem, porque o que acontece agora com a nova, que não é já tão nova classificação periodontal, que foi publicada em 2018, alguns nomes técnicos mudaram, então o procedimento continua sendo o mesmo, mas hoje a gente chama raspagem de instrumentação subgengival, porque aquele conceito de que a raiz precisa ser completamente alisada já é um conceito ultrapassado. Mas, ainda assim, em alguns casos, eu sou periodontista, né? Em alguns casos, eu gosto de complementar a limpeza do ultrassom com cureta. Eu nunca abro mão do ultrassom, mas em alguns casos específicos, a gente ainda usa curetas. Qual que é a grande vantagem hoje? Como os ultrassons são muito melhores, a gente pode usar o equipamento ultrassônico que é mais rápido e gera menos dano tecidual. Isso é muito bom. E quando a gente vai usar cureta, hoje já existem curetas com uma têmpera específica do metal, que não precisam ser afiadas. Olha. Isso é maravilhoso. E também curetas de categorias mini ou micro, para causar menos dano tecidual. Então, quando a gente usa em casos específicos, a gente usa materiais também melhores, assim como o ultrassom. Muitas pontas variadas de ultrassom hoje, né? Antigamente não tinha essa diversidade de pontas de ultrassom que tem hoje. Hoje você pega ali, quantas pontas de ultrassom tem? Sim. Além de pontinhas muito fininhas, que antes era uma coisa muito difícil, né? Exatamente. Eu acho que o catálogo da CVdentos, ele é muito bom por causa disso. Como ele abrange muitas especialidades e eles tomam muito cuidado com isso, a gente tem uma variedade de pontas sensacional. Então, pontas subgengivais, pontas para região de furca, pontas não metálicas para que a gente possa raspar superfícies mais sensíveis, dentes hipomineralizados, superfícies cerâmicas. Então, isso muda a nossa forma de escolher o material que a gente vai trabalhar. Falando de CVdentos, uau, uma tecnologia internacional. Mas não, peraí. É nacional, são 25 anos, a gente tá em 7 países, é bom a gente se orgulhar, porque às vezes a gente vê CVdentos, acha que é algo, e tudo bem também, mas é tão bom ser brasileiro e saber que essa tecnologia foi vinda da NASA e trouxe pro Brasil. Isso é importante deixar claro. Agora sim, dentística, Má,
Eu pensava que ultrassom era só pra pério. Então, como assim? São pontas que eu consigo fazer preparos ou minimamente invasivos, pequenas cáries? Até tem isso, mas a gente esquece que a dentística é dentística restauradora e preventiva. Então, a prevenção, ela tá dentro da dentística e da periodontia. Eu acho que foi isso até que uniu muito eu e a Esté por conta de a gente ter um ideal em comum, né, Esté, de prevenção, de colocar isso em primeiro lugar, como ter isso no coração da nossa clínica, de ser a consulta que a gente mais valoriza. Mas eu acho que, com certeza, hoje a gente consegue levar para a dentística restauradora também os ultrassons. Então, hoje, dentro da dentística, o ultrassom, ele entra, assim, em tudo. Porque a gente faz a parte preventiva e a parte restauradora, a CV Dentos tem uma imensidão de pontas até para prótese, para término de preparo, para acesso. Então, hoje a gente consegue sim, para a dentística completamente, utilizar os ultrassons. A gente tira quase a broca de alta rotação, dependendo dos processos. Eu gosto de porcentagem e dados. No seu dia a dia clínico, tá? Enfim, você atende 6 pacientes no dia. Fê, eu uso ultrassom pra dentística no 6 e nem ligo tanto a alta rotação. Me dá uma noção disso. Não, a alta rotação ainda é utilizada. Tá. Eu acho que o ultrassom ele entra como uma finalização, como um acabamento dos preparos, como um refinamento, né? A gente consegue delinear melhor um término com mais precisão, mais cuidado. Mas a alta rotação ainda é sim utilizada. Tá. E o paciente sente essa experiência diferente? É muito diferente eu ligar uma alta rotação na boquinha dele? Completamente. De barulho, de conforto, de tudo. É muito mais confortável. E uma coisa que é muito interessante também, além do conforto da vibração, eu não faço preparo, mas eu faço cirurgia com ultrassom. Quando a gente coloca aquele controle de aerosol, que é muito legal de encaixar nas pontinhas, a gente molha muito menos o paciente também. Porque isso é uma coisa que, às vezes, pra gente passa meio batido. A gente tá lá, eu atendo com jaleco descartável, estéreo e tal. Então, a gente não sente isso. O paciente sente muito, né? Então, além do conforto de diminuir vibração e barulho, quando a gente coloca aquela capinha, protetora de aerosol, diminui muito, inclusive, o quanto espirra no paciente. E, lógico, de quebra tem toda a biossegurança aumentada disso não espirrar na gente, né? Estamos falando do Spray Control. Não. E você já puxou o Você não gancho? sabe o nome da pedrinha? Não, a capinha pois é. Vamos então jogar. Ai, meu Deus. Ai, meu O Deus. que é isso? O que é isso, Fernanda? Se ele Eu sou perguntar muito o boa de número jogo, das não. pontas, eu vou perder todas. T0, porque 1x. eu não sei nenhum. Fiquem tranquilos, eu não quero colocar vocês enroladas. A gente tem 3 tipos de ultrassom. O Optimus, que é mais voltado para endodontia e profilaxia, mas bem mais básicas. Sim. Que é esse danadinho aqui. Nossa, até uma orelhinha dele já Caiu foi. aqui, ó. Tá aqui? Caiu uma tá coisa aqui, aí. tá aqui. A gente tá jogando tanto. Ele é de vaquinha, ou dálmata. Ele é tipo um dálmatazinho. Vocês podem escolher, tá? Então, ó, temos o Optimus, temos o Clinical e temos o Dent Surge. Eu sei que vocês duas usam o Clinical. Mas assim, Eu vou escolhe ser qualquer cor. vaquinha. Tá, eu posso Então pegar você é o esse, roxo, então. Aí. azulzinho, eu sou Põe na minha laranja. cabeça? Tá ótimo. Pô, nossa, Não vai dar no maravilhosa. seu topete. Mas- Belíssimo o nosso Topetinho, look. tá. A gente vai sair assim pelo congresso depois? Um conteúdo de... Bom, a gente tem as cartas. Qual que é o objetivo do jogo? Meu Deus, que coisa, não? Chama Zap Zap, sim, as minhas filhas jogavam. Todo mundo já jogou isso quando E era eu falei, criança. nossa, eu vou trazer esse jogo pro podcast. Então vamos lá. Derrubou as filhas dele. Ó, a gente tem as cartas. Eu tenho Coringa, todo mundo pode pegar. Tá. Eu tenho uma carta que tem os 3, todo mundo pode pegar. Eu tenho a carta só do Optimus, então só você. Tem uma carta que... vamos jogar? Vamos, Tá vamos. bom. Eu vou Medo. virando, tem que ser mais rápido. Pode errar ou não, quem ficar com mais cartas, Ganha. ganha algo. Fica o ganho. Depois eu vou falar. Caramba, Spray Control. Esse é o famoso Control. Spray Control. Posso explicar rapidamente o Spray Pode. Control? Ele foi lançado na pandemia, até por causa da... Eu devo estar maravilhoso, né? Porque teve essa... Eles estão juntos. Estão juntas? Ô, Mari, me Isso, ajuda. agora fica mais bonito. Pronto, melhorou. Aquele aerossol, ele tanto às vezes molha muito meu paciente e nós, então lançamos até a questão do Covid. Sim. E a CV Dentos, ela
abriu a patente. Então, cabe em todos os ultrassons também. Eu acho ótimo o Spray Control. Ótimo. Eu vou É jogar, muito Vocês legal. devem estar Ai, ansiosos, meu estão Deus. ansiosos. Ih, Troca-se as peraí. orelhinhas. A troca? É, sim, troca. Porque, ó, agora eu vou ficar com... Ó, Ué, eu não troquei aqui, com ó. ninguém, calma. Tá bom, isso. Eu tô com o Optimus, vocês vão estar com Eu Dent sou Surge. o Surge. Tem... É chiquérrimo. Você é o Clinical. Tem pontas que não entram no meu, então a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? Clinical, ok? É uma É ponta ponta É minha, uma é ponta minha. dela. diamantada, 2-0. É ponta minha, é minha. Acertei o número, o que Olha. mais que eu ganho? Ah, essa é Ué, minha. mas eu nem tava preparada. Ah, não meu ia Deus. caber Mas no eu- seu, é um jogo rápido, ó. Não, eu Tua! Sim, Perdi. perdi. Eu também não bati, mas tudo bem. Coringa, ok, pode. Os Sou 3 eu. pode. Não, os 3 pode. É verdade. Ela nem tá vendo, a Mari só tá Ela batendo. só bateu. É, não é seu. Esse daqui sou eu de novo. Eu nem bato, eu só fico olhando aqui. O caos que fica. Essa Dente sou surge, eu. você. Troca-se as orelhinhas. É pra estragar o cabelo mesmo, né? tipo Depois a isso. gente vai ter Quando ali. fica o look do dia prejudicadíssimo. Não, logo de Já manhã tem eu já Entendeu? acabo A com o gente cabelo tem de só mais vocês. 7 Ainda aulas bem que cada a gente uma. não veio de rabinho com pomada. A gente Não só ia tem rolar. mais 7 7 aulas aulas. cada uma hoje, tá bem tranquilo. Valeu ser dentos, né? Por isso. Ah, não sou eu. Nem é Não você. sei. Não, sou eu. É Vocês não ele. me dão tempo. Vocês não me dão tempo. É você de Sou novo, eu vai. de novo. Eu quero só. Vamos lá, mais uma. Ok, Spray Control. Ah, peraí, eu nem tirei o meu, Ah, tá bom. gente. É rápido o Prejudicado. Optimus. prejudicada. Ok. Ah, É não. seu, é seu, meu? é seu. É meu? seu, Eu nem tá sabia bom. que eu era esse. Ah, não dá nem tempo. Ganhei. Vamos contar? ganhei. 2, 3, Nossa, acho que eu não 4, acertei nenhuma. 6, 7. 6, 7. Empatou! É Nossa! muito dupla. Ó, É eu vou muito dar dupla. um Spray Control pra cada uma. Ah, pronto. Ah. Amiga, Empatadas. muito conectadas. Vocês né? gostaram do joguinho? Gostamos. Zap, zap? Esse jogo é bom pra dar briga, né? Sai um No batendo final no tá outro. batendo é. no outro negócio. Vamos falar de cirurgias flapless? Vamos. É assim que se fala? Sim. Meu inglês tá bonito? Sim. A gente tava mencionando de uma técnica que hoje é possível Uhum. eu ter precisão nessa cicatrização gengival. Eu consigo ter precisão. Eu faço essa cirurgia e eu sei mais ou menos aonde ela vai parar. Fala pra mim Total, ó. Então a gente tem duas coisas. A primeira delas é conhecer característica do tecido, que isso é uma coisa que não muda independente da técnica e do equipamento que Ah. você for usar. E quando a gente conhece, sabe as distâncias biológicas que têm que ser preservadas, a cirurgia se torna muito previsível, porque eu sei que se eu colocar o osso na altura correta em relação à margem gengival, a minha margem tem uma estabilidade maior. isso. Uhum. E outra coisa que guia muito a parte fina da cicatrização é o contorno da junção cemento-esmalte. Então, se eu tenho um dente rígido com um bom formato e eu faço esse recontorno gengival, a tendência é que ela cicatrize bem ao redor do dente que está ali. Tá. Se não, o que a gente tem feito hoje, tem saído estudos mais recentes, é precocemente, se eu não tenho um bom contorno dental e eu quero reposicionar essa JEC, eu faço a cirurgia e já faço no mesmo momento ou muito precocemente a prótese. Ok. Porque aí a gengiva vai cicatrizar nessa nova junção cemento-esmalte que foi estabelecida. O que é muito importante, a gente saber que essas distâncias biológicas estão preservadas e que a nossa prótese está bem feita. Para isso, a cirurgia tem que ser muito bem feita. Então, é muito importante a gente ter equipamentos que proporcionem precisão no nosso recontorno ósseo e a nossa prótese tem que ser bem feita. Então, esse refinamento do preparo, tudo isso que a gente está falando e ter um equipamento que proporcione isso é fundamental. A famosa previsibilidade. Quando eu cimento uma prótese, aquele cimento resinoso, ele fica ali na minha gengiva? O ultrassom me ajuda nesse descolamento? Como que... Me dá uma sacada para eu... ou um bisturi fino. Como é que eu consigo tirar uma ponta diamantada? Ai, pelo amor de Deus. A gengiva ajuda não vai aqui. te agradecer. Como que eu eu acho consigo que- finalizar? O ideal é não deixar deixar. ele polimerizar, né? Em Endurecer excesso. em excesso. E como eu Então, faço isso, Mari? Você pode usar um pincel bem fininho, ter um controle bem rápido ali na hora da cimentação. Acho que a cimentação, às vezes, é um passo que as pessoas deixam Ele é um pouco de lado palpitante. a Elas importância que ele negligenciam tem. um pouco, Negligenciam, né? E é um passo, assim, fundamental e que você tem que ser rápido, ágil, tá com atenção completa.
Mas você usar um fio dental que expande ali na região interproximal por baixo é uma coisa que me ajuda bastante. Um pincel bem fininho. E se acontecer de ficar um restinho, nunca usar uma ponta diamantada para remover. Ponta diamantada do motor. Ok. O motor, Convencional. não do ultrassom. Então, uma broca, né? Porque senão a gente pode gerar dano tanto pro término da nossa cerâmica, Aspereza e mancha. gerar na dano região ao de tecido transição, mole. Então, exato. é uma região muito fundamental ali de ter um cuidado. E a ultrassom com as pontas diamantadas fininhas podem sim ser utilizadas ali como um recurso Tá. para auxiliar, né, nessa remoção do restinho de cimento, mas o ideal é que seja o mínimo possível. Eu tô com uma... Vamos imaginar um 11 aqui. Uhum. Numa faceta, onde a pecinha tá aqui, minha cerâmica. E aí eu vou fazer todo o trabalho nela, o trabalho no dente. Essa quantidade de cimento ali, me ajuda... Que quantidade eu tenho que colocar? Porque também, às vezes, Sim. é uma dor clínica ali. A película de cimentação ela tem que ser o mais fina possível. E aí tem uma ponta de ultrassom da CV Dentus que é própria para cimentação. Ela funciona como se fosse uma ventosinha que apoia sobre o laminado e daí, nessa vibração ela consegue que o cimento ele extravase de uma forma mais fluida e você consiga remover. Como é laminado, a gente está pensando em anterior, normalmente a gente usa cimento fotopolimerizável, não dual, químico. Então a gente tem tempo para trabalhar, daí é bem melhor a situação. E a gente deixando essa linha de cimentação mais fina possível, a gente tem mais longevidade de duração de cor, né, de estabilidade de cor e também conseguindo tirar esse restante de cimento de uma forma bem mais eficaz, principalmente para a região anterior, que eu quero ter o mínimo de dano em tecido mole, né? Você deu uma sacada interessante. Peraí. Eu quero tempo de trabalho para eu cimentar essa peça. Uhum. Então, o mais indicado é um cimento fotopolimerizado e não tão dual? Se a peça é fina, eu Tá. posso utilizar um fotopolimerizável, que ainda é melhor, né? Porque eu tenho esse tempo de tempo. trabalho. Mas dependendo da espessura, a luz não passa. Ah, então eu ok. não posso optar pelo fotopolimerizável. Se você não tiver certeza que a luz vai chegar até o fim, Então, aí Eu vou para um É. dual, tá? Sim. Depende muito de cada caso, Sim. mas é possível usar um sol foto se eu quero o tempo a meu favor e é uma peça bem fininha. Se é fininha, sim. Nossa, Aí essa eu é o aprendi melhor aqui, dos hein? mundos. Sim, sim. E falando de gengiva, tá? Eu cimentei, tá bonitinho. Esse fio dental eu coloco antes, eu tô bem na técnica ali, tá? Uhum. Eu passei 2 fios dentais antes pra esperar eu colar essa peça? Ou esse fio dental vem depois? Me ajuda um Quando pouquinho é nessa esse sequência. fio que expande, que ele parece uma esponjinha, Tá. eu gosto de colocar ele antes. Eu já posiciono Ok. ele nas regiões interproximais ali, deixo ele ali embaixo. E aí depois eu coloco minha peça e puxo esses fios, que eles vão tirar aquele excesso de cimento que extravasou na região interproximal. Ainda Mas não... daí eu tenho que vir com outro fio dental, que daí agora eu venho com um fininho, e daí eu passo de cima pra baixo. Então, Uhum. levando e tirando aquele remanescente que ficou entre a peça e os dentes vizinhos. Mas Sempre esse com fio- alguém segurando a peça Sim. para não Dedinho ter segurando. movimentação. Qual que é a sua oratória, Sté, pro teu paciente em relação a fio dental? Porque você fala, Fê, eu tô falando isso ultimamente e parece que eu tô ganhando o jogo ali na parte de limpeza, Uhum. de deixar ele motivado. Você tem alguma sacada pra mim, assim? Na verdade, eu acho que as pessoas não sabem passar fio dental. E porque ninguém ensinou. Quem que ensina a gente a escovar o dente? Mãe e pai. mãe. Que aprendeu com o pai e a mãe. E vai uma sucessão, lógico. Os meus pais são dentistas, então eu aprendi a passar fio dental direitinho desde criança. Mas quem não tem pais dentistas e aprendeu com os pais, acho que talvez nunca tenha ouvido uma instrução de higiene muito certinha. E os próprios dentistas, que não são odontopediatras, porque normalmente isso é uma função dos odontopediatras, talvez deixaram de prestar atenção nisso. Como periodontista é muito chato, né? Eu sempre falo isso, que eu fico fazendo lavagem cerebral nos meus pacientes, pregando a palavra do fio dental. Mas eu mostro pra eles e eu faço evidenciação de placa. Eu acho que isso é muito importante. Isso surte um efeito na motivação do paciente muito legal. Então, acho que a evidenciação de placa é uma grande sacada. Uhum. E quando o paciente está evidenciado, eu pego o espelho e mostro para o paciente como que ele vai fazer essa limpeza. Então eu pego o fio, Ok. faço aquela volta que precisa fazer. E às vezes não é nem que o paciente não quer, ele nunca soube a importância disso, nunca Não sabe entendeu como a utilizar, importância né? disso. E eu acho que assim, quanto mais a gente
facilitar também essa rotina para o paciente, maior a chance dele aderir. Então, eu sempre falo, fio dental, limpeza interdental, uma vez por dia, se for muito bem feito, tá bom. Se você começar a falar pro paciente, olha, você precisa usar um fio, 4 escovas interdentais de tamanho diferente, passar 5 vezes ao dia, ele não vai aderir. Então, assim, é o mais simples possível para o paciente poder entender e ensinar mesmo alguma coisa que talvez o cara tenha 30, 40, 50 anos e ninguém nunca ensinou, né? E você acha que eu trago isso às vezes? Nada melhor que uma pério aqui pra também me ensinar. Dentes bem alinhados, ortodonticamente ok. Eu tenho a língua, a bochecha que também me ajudam na limpeza. Sim. Esse paciente, ele talvez não precisa tanto do auxílio do fio dental. E aquele paciente que tem os dentes mais assim, ortodônticos, que estão mais tortos, tem várias restaurações. Você sabe que ele vai impactar mais, ele precisa mais do fio dental. Isso é uma verdade ou não? Não é uma verdade. Eu acho que isso até pensando no ponto de vista de autolimpeza, de língua, bochechas e tal, é mais uma questão que se aproxima da escovação do que do fio dental. Tanto que a gente vê que as áreas que têm acúmulo de cálculo em dentes mais apinhados são áreas que a escova limparia e não o fio. O fio, ele atinge áreas que a escova não teria como atingir e essa autolimpeza de língua e bochecha também não, porque é uma região intrasulcular. Então, não tem o que substitua, não tem como pensar em eliminar o fio dental da vida do paciente. Hoje, o que a gente tem são complementos. Então, pacientes que têm espaço interproximal maior entra com escova interdental também, mas assim, substituição completa nessa área de sulco é difícil. A escova interdental é um excelente complemento. Ele tá muito decepcionado, né? Ele tá muito decepcionado com essa resposta. Você não tá usando o fio dental. Muito interessante a tua resposta. 33% dos dentes não são limpos se eu não passo fio dental. Isso é um dado que eu ouvi, ele é certeiro. 33% dos dentes não são limpos porque eu não passo fio dental. Isso é um dado ok? É um dado ok, mas ele varia na literatura, tá? Tem dados que mostram, por exemplo, que na nossa escovação, com a escova de dentes, apenas 42% do biofilme é removido. Ótimo. Em um episódio de escovação. Se a gente passa fio dental, isso aumenta bastante, porque aumenta essa área interproximal, mas mesmo assim, a gente também usa esse dado para corroborar com a orientação da gente falar para o paciente higienizar pelo menos 2 vezes ao dia. Porque ele não vai conseguir atingir perfeitamente. Então, esse número de 33% a mais é possível. Existem estudos que mostram números um pouquinho variados, lógico, mas é um dado muito interessante, porque a escova realmente não remove todo o biofilme que tem que remover. Vamos falar do Baseline? É assim que se fala? Baseline. Tentei decorar, não deu certo. Que é o curso que ambas estão juntos. Qual que é esse propósito aqui? Vamos entender aí. É a periodentística? As turmas são aonde? Vamos lá. Eu vou falar um pouco de como ele surgiu. A Mari vai falar um pouco do nome. Ele surgiu primeiro, a gente fazia pós-graduação juntas, e eu já era da pério, a Mari já era da dentística, e eu acho que ele nasceu, antes de tudo, da nossa amizade, porque a gente estava juntas na pós-graduação e sempre conversando sobre o fato de não ter uma quantidade grande de cursos de prevenção e principalmente cursos que focassem numa parte técnica mesmo, de ensinar a pegar no ultrassom, como é que faz e tal, e o passo a passo de uma consulta de manutenção, que não é só uma limpeza, sabe? Então a gente conversou muito sobre isso e a gente decidiu unir as forças pensando em ter uma abordagem tanto da dentística preventiva quanto da pério em relação a toda a parte técnica da consulta, diagnóstico periodontal, que muitas vezes os dentistas clínicos não fazem, e unir com a parte que era a área direta de pesquisa da Mari, que eram os cremes dentais, pra gente fazer orientação de higiene. E aí o nome a Mari vai contar. O nome Baseline, eu acho que foi depois da gente... A gente queria que fosse alguma coisa marcante, né? Que definisse muito o nosso curso. E a gente chegou em alguns pontos que a consulta de prevenção, ela é a base, ela é primordial, ela é essencial, ela é principal. E baseline é um nome, uma palavra que a gente usa muito dentro das pesquisas para dados iniciais. Então, dentro da pesquisa, de partida, a gente entra com baseline em todos os nossos trabalhos iniciais, né? Todos os dados iniciais de pesquisa que a gente tem. Então, a gente pensou em baseline como um ponto de partida para uma nova odontologia, mas também como o ponto de partida
a linha de base, né, da odontologia, que é a prevenção, ou deveria ser a prevenção. Então, veio dessa ideia, assim, dos nossos trabalhos, mas também de enxergar a prevenção como a base principal ali, como o fortalecimento da nossa odontologia, né? A fundação. Estamos finalizando, mas eu queria abordar aquela questão de odontologia mais corporativa, essas uniões da indústria com dentista. Muita gente às vezes assiste vocês e fala assim, nossa, que legal, essas parcerias. Sim. Você lembra da tua primeira parceria, Estel? Assim, como que foi esse B2B ali, assim, você consegue me explicar? Eu consigo, eu acho que assim, essa parceria, ela é fundamental para tudo que a gente vai fazer em relação à educação, porque não tem nada que a gente possa mostrar para os nossos alunos que não seja reprodutível na clínica se a gente não tiver o material que a gente usa para fazer isso. Eu acho que por um tempo as pessoas tiveram muito preconceito com isso, pelo fato de que, de fato, talvez algumas empresas, alguns professores percam um pouco a mão, né, em indicar coisas que talvez não sejam. Mas a gente faz muita questão de ter parcerias com empresas que a gente realmente usa. E uma outra coisa, a gente nunca tem exclusividade com nenhuma empresa. Por quê? A gente sabe que a partir do momento que a gente pode falar de tudo, o que a gente está recomendando como bom, a gente recomenda porque a gente realmente acredita. Não é porque estão me pagando para falar isso. Mas eu acho que é muito importante que os nossos alunos tenham contato com o que de fato eles vão utilizar na clínica. Então não tem como a gente falar da parte técnica sem dizer o material que a gente usa. Por isso que eu acho que é tão importante essa junção entre a educação e a indústria, e eu gosto muito de trabalhar com empresas que tenham essa mesma filosofia. Empresas que investem em educação, empresas que fazem questão de não só vender o equipamento, mas entregar para quem compra uma base educacional sólida. Vocês querem deixar uma frase, um pensamento, alguma dica para quem tá assistindo? Algo que você fale, poxa, isso mudou, alguma virada de chave que aconteceu com vocês, que não só na clínica, mas talvez na vida pessoal, você fala, putz, quando isso aconteceu, quando eu observei isso, mudou para quem tá nos assistindo, assim, indo mais pra filosofia agora. Acho que... Olho para lá? Pode olhar, que eu quero essa dica. Acho que quando eu me formei, eu não tinha família dentista igual a Esté, né? Então a preocupação era o que eu posso levar para minha clínica que eu consiga ter uma carreira de sucesso. Eu acho que todo mundo sai com essa preocupação, né? De o que eu vou fazer. E quando eu comecei a atender, o que eu mais fazia era consultas de prevenção. Acho que como todo mundo faz. Mas eu não enxergava a consulta de prevenção como uma carreira sólida ali, como sucesso da minha clínica. E a partir do momento que eu vejo a consulta de prevenção como o coração da clínica, como a consulta mais importante, que eu consigo agregar valor para ela, e agregando valor, eu agrego valor financeiro, aquilo mudou a minha visão, porque eu consegui levar mais qualidade de uma consulta preventiva para os meus pacientes. Você perde um pouco aquela ansiedade da odontologia muito reconstrutiva, que é uma coisa que eu nunca gostei muito de fazer, mas que eu achava que era obrigatório fazer. E eu comecei a fazer uma odontologia que eu gosto, com prazer, diariamente, levando aquilo como a parte principal da minha clínica. E eu acho que os pacientes também começaram a enxergar isso, porque eles passaram por consultas preventivas antes, que eram consultas puramente de limpeza. Limpezinha, raspagem, e daí eles entenderam depois que a consulta de prevenção ela era muito além disso. Então a limpeza ela entra dentro da consulta de prevenção. E são várias etapas que a gente tem que percorrer dentro da consulta de prevenção para a gente realmente levar prevenção para o nosso paciente, né? Então acho que a chave é limpeza não é prevenção. É uma parte da consulta de manutenção preventiva. E eu sempre falo uma coisa quando a gente faz os nossos cursos, que a prevenção, ela é talvez uma parte bem silenciosa da odontologia. Não é o que é mais instagramável, que as pessoas gostam de ficar mostrando, mas eu acho que como profissionais de saúde, talvez seja a nossa ferramenta mais poderosa. É o que faz o paciente voltar para o nosso consultório, é o que faz a gente preservar, de fato, a saúde deles. Então, entender e não ter pressa de sair fazendo algo muito reconstrutivo, mirabolante, sendo que a prevenção ela é poderosa não só no sentido de preservar a saúde, mas ela também é uma excelente ferramenta e um modelo de negócio. Sim. Porque para nós, como dentistas, é um procedimento relativamente barato,
pouco trabalhoso no sentido de quanto a gente vai ter que dispor de material, mas ela é muito importante. E é uma coisa que todos os nossos pacientes precisam para o resto da vida. Então, eu acho que se você ficar muito bom nisso, você tem, além de uma satisfação pessoal de trazer saúde para os seus pacientes, um modelo de negócio incrível na sua mão. Como que é aquela frase que os youtubers e os blogueiros falam, assim... Dá uma curtida, compartilha se vocês gostaram desse conteúdo. E eu vou deixar uma frase aqui, que eu tô aprendendo muito com vocês, que acredito que o propósito é a prevenção, que é a odontologia da saúde, que a Mari falou muito bem, você também, Esté, e não uma odontologia da doença. Exatamente. Isso aí. Meninas, agradecer, Obrigada. tá, o tempo de vocês. Muito bom recebê-las, essa conexão é visível. Parabéns pelo propósito, viu? Se odeiam, né? Dá pra ver. Muito Chata. lindo. Parabéns, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, É sempre bom estar juntas e junto com vocês também. É. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Valeu.